Oi, oi, meu povo, como é que vocês estão? Fala aí pra mim. Seja muito bem-vindo a esse canal de YouTube e vamos falar sobre o que aqui? Vamos falar sobre você que quer empreender, que empreende, deu com a cara na parede. Eu sei que a maioria dos empreendedores e das empreendedoras aqui no ramo feminino de loja é mulher. Não tem pra onde correr. Gente, a gente tem uma paixão por roupa, a gente tem uma paixão que a gente começa a vender roupa, a gente começa a fantasiar, começa a ver a gente naqueles provadores muito lindos, fazendo provador, indo ao Brás, vivendo isso. E isso acaba sendo um sonho que futuramente acaba sendo oprimido. Oprime aí muita coisa da sua vida. Vamos lá, deixa eu contar um pouco de mim. Meu nome é Eliette, eu sou mãe de 3 filhos, 1 de sangue e 2 de coração, de criação, os quais eu crio em casa. E eu gostaria de dizer pra vocês que eu comecei a minha loja online na pandemia com apenas R$ 3.000. O nome da minha loja é Glamour Rosa, sou da cidade de Vitória da Conquista, Bahia. Mas o que eu quero dizer aqui pra você é que talvez a sua história seja um pouco parecida com a minha. Por quê? Eu comecei a vender roupas dentro de minha casa, né? E tinha um sonho em empreender. Comecei a empreender, montei a primeira loja, saímos da pandemia, montei a minha primeira loja, muito feliz, feliz da vida. Só que o que aconteceu? O que aconteceu é que eu me empolguei. Isso. A palavra correta é empolgação. Eu comecei a me empolgar com essa loja e aí eu montei a primeira loja, eu montei a segunda loja e não satisfeita, eu montei a terceira loja. Tudo dentro da minha cidade. Eu moro na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, o que seja o interior da cidade. Só que o que eu não percebi é que na minha cidade eu não tinha potencial para montar essas 3 lojas. Mas por que potencial? Você não era capaz? Sim, gente, eu sou capaz. Nós somos capazes, a gente acredita. E principalmente mulher. Se você é empreendedora, você sabe que a gente faz de tudo pela nossa empresa. Só que o meu atendimento, ele começou a cair. Cair como? A minha qualidade, o QI de atendimento da minha empresa começou a cair. Eu perdi o pulso, eu não sabia quantas mercadorias eu tinha na loja. Para isso eu tinha que trabalhar dia e noite sem parar. Eu comecei a ficar vários dias no Brás, em São Paulo, e eu precisava ter dinheiro para encher essas lojas e eu não tinha capital financeiro. Então o que eu fazia? Eu ia semanalmente ao Brás, São Paulo. Pensa aí, você sair do estado da Bahia para você se locomover para o estado de São Paulo. De ônibus, isso dá aproximadamente de 28 horas a 30 horas. Cara, é muito tempo. Só que o que vocês não imaginam é que, além de tudo isso, ainda eu tinha que pagar 3 aluguéis e tinha que pagar 3 turmas de equipe, né? Eu tinha 3 equipes que trabalhavam para mim. E fora o imposto do governo, que cá para nós, o governo, ele é o nosso sócio, o qual ele não trabalha. Foi muito triste pra mim viver tudo isso. Além do mais, eu era modelo da minha loja, eu tinha que treinar a minha equipe, eu tinha que contar a mercadoria na minha loja e tudo. E isso pra mim me transformou, me causou uma dor tão intensa, uma dor a qual eu tive que me ver escrava dentro da minha loja. Eu não era uma empresária, eu era uma eu-presidiária. O que é uma eu-presidiária? É uma presa dentro da sua empresa. E aí, o que aconteceu? Meus filhos foram crescendo, a minha casa, eu não via mais o que estava acontecendo dentro da minha casa. Eu colocava uma colaboradora do lar para trabalhar na minha casa, acabava com aquelas coisas que eu comprava bem caro, tipo assim, um móvel, não lavava direito, jogava água nos pés dos meus móveis, quebrava as coisas. Meu casamento foi indo pro ralo. Meu casamento foi ficando destruído. Eu fui cada vez menos tendo interesse na minha vida, no meu casamento, na vida dos meus filhos, acompanhar a rotina de escola dos meus filhos. E aí eu parei e refleti. Cara, eu só tenho uma vida. É bom ser empreendedora. É muito massa ser empresária. Só que será que isso deve custar a minha saúde mental? Será que isso deve custar a minha família? E eu fui, gente, comecei a refletir sobre essa situação. Fui refletindo muito sobre isso e tomei a decisão mais dura que uma empresária toma. Eu fechei a minha primeira loja. Ao fechar a minha primeira loja, foi como se me restou um sentimento de impotência, um sentimento de que tudo deu errado, um sentimento triste. Mas eu levantei minha cabeça e continuei com 2 empresas. Tomei um belo de um processo
de clientes, nem foi de vários, né, vários processos, não foi nenhum processo, vários processos de clientes. Meu atendimento foi caindo e isso foi me deixando triste, ao ponto de eu precisar passar por psicólogo. E comecei a ter crises de ansiedade, sem saber o que era uma crise de ansiedade. Então vamos lá, perdi uma empresa, meu casamento continuava na merda, não estava vendo a criação dos meus filhos, minha casa não estava mais sendo minha, não estava mais sob o meu poder, dormindo mal, vivendo mal e pagando vários impostos, ainda pagando aluguéis altíssimos e pagando o meu sócio, que é o governo. E aí, nesse momento, eu orei a Deus e falei, Deus, eu não quero isso pra mim. Eu não mereço isso. Porque na Bíblia diz que o marido, ele é o varão da casa. Ele deve amar sua esposa assim como Deus amou a igreja. O que isso tem a ver com empreendedorismo? Isso tem a ver que meu marido, ele trabalhava comigo, ficava comigo na empresa, só que homem não leva jeito para a empresa. E aí eu tomei a grande decisão de falar pro meu marido, olha, a partir de hoje você vai ter uma outra profissão. Ele começou a fazer um curso de corretor de imóveis e eu continuei com as 2 lojas. Anunciei o fechamento da minha 2ª loja. E aí já não foi mais tão doído, porque eu já tinha passado por um processo de psicólogo, eu já tinha passado por um tratamento, eu já tinha retomado a minha intimidade com Deus. Porque eu estava vivendo num ponto que eu acordava tão cansada e dormia tão cansada que eu não tinha tempo de ter intimidade com Deus. Tempo de conversar, de parar, de ouvir o que Deus tinha pra me dizer. Enfim, cafezinho bom, viu? Se inscreve no meu canal, vai! Enfim, resumindo um pouco pra vocês, quando eu fechei a minha 2ª loja, foi como se eu tirasse um peso de cima das minhas costas. Você tá entendendo? Sabe aquele peso que te pressiona? Sabe aquele peso que fica nas suas costas? Foi tipo assim, eu tirei um peso das minhas costas. E aí eu comecei a viver. Mas ainda ficou uma loja. Hoje, eu tenho uma empresa na minha cidade. A minha loja, ela fica bem localizada, no centro de Vitória da Conquista. Talvez eu vou dizer pra você aqui que seja uma das melhores localizações. Mas continuo com o meu sócio, que é o governo. Continuo com a minha equipe, continuo com aluguel altíssimo, pois os aluguéis da minha cidade são altos mesmo. O aluguel aqui na minha cidade ele é 15, 20 mil, 30 mil. E eu quero dizer pra você é que não vale a pena você abdicar de toda a sua saúde emocional para ter algo. Ah, mas se você me perguntar se eu não tive investimento, se eu não consegui alguma renda, ainda não. Pois tem apenas 6 anos que eu vivi todo esse processo e foram 6 anos bem doloridos. Mas futuramente, acredito eu, que está mais perto do que longe, que eu estarei baixando a porta dessa 3ª loja. Vai ser uma história linda que foi contada, que está sendo contada, que está sendo vivida. Mas quando eu fechar essa 3ª porta dessa loja, eu terei uma estabilidade financeira, a qual eu não vou precisar estar indo pro braço, estar arrastando peso, estar puxando peso. Eu não vou precisar estar vivendo isso. Ah, mas nenhum trabalho é fácil, se você me falar. Principalmente monetizar aqui, nessa plataforma. Não é fácil, mas acredito que vai chegar um tempo. Possa ser que leve 1 ano, 2 anos, possa ser que leve 3 meses, mas vai chegar o tempo de eu monetizar aqui e começar a ser recompensada. Também trabalho com outras plataformas. E hoje eu vou falando pra você que é empreendedora, que se espelhou um pouco na história que eu te contei aqui, é que nem tudo vale a pena. Às vezes a gente deixa muita coisa pra trás, principalmente a gente. Nós mulheres, nós não somos fortes suficiente para suportar tudo. A gente não tem a obrigação de suportar tudo. E principalmente a mulher empreendedora. Empreender nesse país, que é o Brasil, não é fácil. E deve sim ter outros meios que vai fazer com que a gente traga a nossa renda financeira sem precisar se matar tanto. Eu falo para vocês que empreender é ter sangue nos olhos, é ter força. Empreender é acordar todos os dias desempregada, lisa, devendo o universo e com as pessoas ao seu redor achar que você está rica. Ou seja, empreender é não ter apoio de ninguém. É você por você. É no tete a tete. Então, se você se sentiu comovida com a minha história e se a minha história faz você se identificar, eu quero dizer para você que
Siga seu coração. Pense mais em Deus e nunca abandone a sua família, os seus filhos, o seu casamento por conta de dinheiro. Porque não fica só família, filho e casamento. Os filhos crescem, você vai me falar, os filhos crescem e casam, somem. O marido às vezes não era para ficar com você. Mas e a saúde? Porque quando você tá assim, você não dorme bem, você não come, você não tem uma vida saudável, você não vai à academia, você não ingere a quantidade de água que você deveria ingerir, você vive uma vida de constante estresse. E será que o seu corpo foi projetado para suportar isso? Acredito que não. Então, pense bem sobre a sua vida. Tome muito cuidado com a forma que você está empreendendo. E peça a Deus o tempo todo direção. Eu costumo dizer que não foi o fim. E eu, como empresária, como mulher, nunca nunca entrei no fracasso em nenhuma dessas 3 lojas, dessas 2 lojas que eu fechei. Eu costumo acreditar e gosto de acreditar que eu tomei a melhor decisão. E estou vivendo a melhor fase da minha vida. Estou caminhando para suportar a viver a melhor fase da minha vida. Uma vez eu ouvi dizer, isso é bíblico, que o justo nunca fica desamparado por Deus. Então eu sempre procurei ser justa. Sempre procurei ser justa. Eu nunca vi o filho de um justo faltar pão. E isso significa que Deus diz assim, para você, mulher empreendedora, para você que está empreendendo, para você que vende dentro da sua casa, para você que bate de porta em porta, que Deus nunca vai te desamparar. E hoje, com apenas uma loja, eu tenho mais liberdade financeira do que quando eu tinha as 3 lojas. Hoje eu entendo que fama, status é diferente de dinheiro e paz. Passar bem? Muito obrigada por estar comigo nesse bate-papo. Foi bom falar com você. Se você quer mais vídeos como esse, se inscreva no meu canal, comente, compartilhe, que estou aqui. Estou me sentindo aliviada até de partilhar isso com vocês. De verdade. Me fala de qual cidade que você está me assistindo.